Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo de número 103. Esse mês, o tema do mês é tempo de gratidão. Tempo de gratidão. É o mês do aniversário da nossa igreja. Na próxima quinta-feira, dia 12, nossa igreja completará 103 anos de organização eclesiástica. Mais 110 anos de pregação do Evangelho em terras matogrossenses. Exatamente por volta de 1913, portanto, há 110 anos atrás, chegava a essas terras o missionário Franklin Graham. E ele saiu da Bahia, embora um missionário americano. Na época, as missões Brasil Central, a sede ficava na cidade baiana de Ponte Nova, e reverendo Franklin, então, foi designado pela missão para cortar esse centro-oeste, chegar até na Bolívia, procurando lugares estratégicos para plantar igrejas e escolas. E quando ele chegou aqui, nesta região nossa, Deus lhe proporcionou uma surpresa maravilhosa. Ele descobre, chegando aqui em Cuiabá, que já existia aqui uma família presbiteriana. Já existia aqui um núcleo, né? A família de João Pedro Dias, que já servia ao Senhor, era uma família crente, e o reverendo Franklin descobre isso e vai ao encontro dessa família, e vai pastorear essa família. E ali começa efetivamente o trabalho presbiteriano aqui na nossa cidade. Na verdade, o trabalho evangélico em todo o centro-oeste. Em todo o centro-oeste. E ele começou, e quando ele escreve para as missões e diz que já tinha um núcleo protestante aqui, a missão então trata de encaminhar para cá um pastor para ficar aqui e tomar conta daquele trabalho que estava iniciando e, de fato, consolidar aquele trabalho. E assim foi encaminhado para a nossa cidade, para o estado de Mato Grosso, o reverendo Felipe Landes. Felipe Landes chega aqui então em 1915. E aí ele dá sequência àquele trabalho iniciado, e rapidinho, em 1920, aquele núcleo já tinha crescido e foi então organizada a primeira igreja presbiteriana no estado de Mato Grosso. Na verdade, o primeiro trabalho de fato organizado em todo o centro-oeste, aqui na nossa cidade. E com 26 pessoas, a igreja foi organizada. 103 anos se passaram. E hoje, nossa igreja tem mais de 2.000 membros. Então, eu tenho dito essa semana que, de fato, aquela santa semente semeada lá no início do século passado, na verdade, ela frutificou a 30, a 60, a 100 por um. A promessa se cumpriu. E nós somos, de fato, o cumprimento vivo dessa promessa. Mas a nós outros, cumpre agora continuar semeando a mesma semente que semearam os nossos pais. A mesma semente que os pioneiros semearam, o mesmo evangelho da graça. É nosso compromisso agora continuar semeando essa santa semente, para que Deus continue ainda hoje fazendo essa semente germinar, crescer e frutificar abundantemente. Então, ao mesmo tempo que nós estamos colhendo os frutos daquela semente semeada no passado, é nossa obrigação continuar semeando. Deus nos dará a graça de colher alguns desses frutos, mas outros colherão os frutos da semente que nós semearmos. Então, esse tempo, esse mês de outubro, é mês de gratidão. É mês de gratidão. Então, a palavra que tem que encontrar um lugar no nosso coração, em todas as nossas atividades nesse mês de outubro, é gratidão. Gratidão. 103 anos. E é por isso que eu escolhi o Salmo 103. 103 anos, Salmo 103. Então abra aí a sua Bíblia, Salmo 103, e eu quero ler com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Toda a igreja, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos grandemente com a Tua palavra. Nesse mês de gratidão, ó Deus, nós queremos realmente derramar o nosso coração diante do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Até aqui o Senhor nos ajudou, desde os idos de 1913, quando o Senhor trouxe para cá Teu servo reverendo Graham. Mas aqui já estavam os Teus servos da família do João Pedro. Ó Deus querido, o Senhor na eternidade planejou tudo isso. E no tempo, na plenitude do tempo, ó Deus, na plenitude dos tempos, no tempo certo, o Senhor trouxe os Teus servos para semear a santa semente. E com o Teu poder, o Senhor fez essa semente germinar. O Senhor proporcionou o crescimento desta planta, e ela produziu, e os frutos amadureceram, e foram colhidos a 30, a 60, a 100 por um. Louvado seja o Teu nome, ó Deus querido. E nós hoje somos testemunhas vivas de que a semente frutificou e a colheita foi abundante. Nós hoje, ó Deus, estamos conscientes de tudo que o Senhor fez por nós, e somos gratos ao Senhor, porque aprove ao Senhor nos dar esse privilégio de fazer parte da Tua igreja hoje, e de continuar com esta missão de semear a santa semente, com urgência, com fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir este mandato do Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia, para que a nossa geração seja tão frutífera quanto as gerações passadas, quanto os nossos pioneiros, que nós possamos ter a mesma dedicação deles, o mesmo compromisso deles, a fidelidade que eles tiveram para com a Tua palavra, para com o Evangelho Santo, a palavra do reino. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir desta maneira. E assim, ó Deus, Tua igreja possa prosperar, possa crescer em número, possa crescer em qualidade, possa crescer em comunhão, e assim testemunhar do Senhor até o grande dia, o dia da manifestação gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda e desperta a Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus,
com material humano, almas, homens e mulheres, como o Senhor já nos abençoou hoje e nos abençoou ao longo desse ano, com mais de 200 delas, e continuará a nos abençoar. Muito obrigado. Mas abençoa-nos também com recursos materiais, para os desafios que temos pela frente, para continuar semeando essa semente em todo o Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Possamos ter recursos materiais para enviar missionários, para plantar igrejas, para sustentar a obra. Ó Deus, ajuda-nos. Mas também e acima de tudo, nos abençoa, Senhor, com recursos espirituais, para que deste púlpito e de todas as atividades da igreja, a palavra seja pregada com fidelidade, ó Deus amado, que as sãs e antigas doutrinas da graça continuem a ser pregada com fidelidade. Unja-nos, ó Deus, com teu Espírito, ó Pai amado, para que nós sigamos com esta determinação. Somente a Bíblia, nada mais além da Bíblia, sendo a nossa religião. Ajuda-nos, ó Pai, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Conforme eu tenho dito, irmãos, nesses dias agora, desse mês de outubro, à luz do Salmo 103, Salmo de Davi, no 4º livro dos Salmos. Vocês sabem, noutra oportunidade já expliquei isso aqui. O livro dos Salmos, os 150 Salmos, foram divididos em 5 livros. Nós estamos aqui no 4º livro. Começou no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. São 17 salmos aqui neste 4º livro. 17 salmos de gratidão. E a base para a gratidão que estes salmos trazem para nós está exatamente na eternidade de Deus, na imutabilidade de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. O Salmo 103, segundo os estudiosos, é o salmo que revela, que traz para nós a profundidade de 2 poderosos atributos de Deus: a bondade e a misericórdia. Por causa da sua bondade e por causa da sua misericórdia. Por causa da misericórdia nós temos o perdão. E por causa da bondade de Deus nós temos a provisão. Então o pano de fundo do Salmo 103 é a provisão do Deus que nos perdoou. Do Deus que pela misericórdia dele nos trouxe para fazermos parte da família da aliança. Hoje a Igreja Presbiteriana de Cuiabá faz parte da aliança, da família da aliança, e portanto é protegida, é dirigida, é cuidada, é provida pelo Deus da provisão. E é por isso que nós estamos alegres. Nosso coração precisa estar cheio de gratidão. Essa igreja não chegou aqui à toa, não chegou aqui por acaso. Não, ela chegou aqui hoje, exatamente hoje, dia 8 de outubro de 2023. A igreja chegou aqui hoje por causa de um plano eterno do Senhor, traçado na eternidade, uma agenda traçada na eternidade, onde ao longo de todos esses 103 anos, na verdade 110 anos, Deus foi conduzindo todas as coisas, foi convertendo corações, foi dando a direção, foi dando a provisão, foi trazendo os recursos, trazendo pessoas. E eu disse na quinta-feira, daqueles 26 irmãos, presbítero José Antônio, daqueles 26 irmãos que assinaram a primeira ata, que fizeram parte da organização da igreja, por mais fé que eles tivessem, eles com certeza não imaginaram que um dia a igreja estaria desse tamanho, nesse lugar, com mais de 2.000 membros. Com certeza. Mas Deus na eternidade já tinha planejado assim. Deus é fiel. E através de Jesus, Jesus disse que a semente cairia em terra boa, independente das sementes que caíram à beira do caminho, independente das sementes que caíram em solo rochoso, independente das sementes que caíram em solo espinhoso. Isso já fazia parte, sempre fez parte, né, do custo de produção. Já fazia parte. Mas Deus prometeu que a semente também cairia em solo bom, em terra fértil. E aquelas que cairiam em solo bom, em terra fértil, aquelas iriam germinar, iria produzir a 30, a 60, a 100 por 1. 10.000%. Que benção.
Que benção. Por isso que esse tempo é tempo de gratidão. O ano de 2023 nós colocamos como tema, é tempo de crescer. Mas é impossível crescer sem ser grato ao Senhor, sem reconhecer que a obra é dele, que é ele que converte os corações. Essa graça da conversão só Deus pode. A salvação é a obra monástica de Deus, só ele pode fazer. E portanto é ele que conduz, é ele que protege, é ele que dirige a igreja. E como disse Jesus, daqueles que o Pai o deu, nenhum se perderá. Ele cuida de nós. O Salmo 103 fala da bondade do Senhor, esse Deus que é bom, esse Deus que cuida de nós. E no versículo 2 ele diz que nós não podemos esquecer de nenhum só dos seus benefícios. O Salmo, segundo muitos estudiosos, é um dos salmos mais bonitos da palavra de Deus. E é um salmo chamado Salmo Gêmeo. O Salmo 103, ele é gêmeo com o Salmo 104. Então, o 103 e o 104 são os dois lados da mesma moeda. No 103, diz que nós devemos ser gratos ao Senhor, devemos agradecer ao Senhor, né, por causa dos seus poderosos feitos. E ele vai dizer o que Deus fez por nós, né, por causa da sua misericórdia. E vai dizer o que Deus fez por nós por causa da sua bondade. Mas no Salmo 104, ele vai mostrar que esse Deus que cuida de nós, esse Deus que nos perdoou, esse Deus que nos dirige, esse Deus que conduz a igreja conforme a vontade dele, esse Deus é todo poderoso, incomparável, grande. E aí no Salmo 104, ele vai mostrar a grandeza do Deus Criador. Deus que criou todas as coisas. Quando você olha para o universo, ele cita. Quando você olha para o mar, quando você olha por aqueles que, pelos seres que habitam os mares, e você vê a grandeza do Senhor, aí você pode descansar o seu coração, que o Deus que fez tudo isso é o seu Deus, é o seu Pai, e Ele cuida de você. Ele cuida de você. Então você pode descansar no Senhor. Mas o que eu quero ressaltar hoje, abrindo as comemorações dos nossos 103 anos, é que na visão de Davi, recordar é indispensável para agradecer. E eu disse na quinta-feira, e repeti no culto de oração, né, que as pessoas que têm memória curta são ingratas. Quem esquece, ele se torna ingrato, mal agradecido. Por isso que o versículo 2 diz, não podemos esquecer nenhuma de suas bênçãos, nenhum de seus benefícios. Na visão de Davi, recordar é indispensável para agradecer. Se você quer realmente ser grato ao Senhor, você tem que recordar os poderosos feitos dele, a ação poderosa dele em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua igreja. Então, por isso que nós não podemos deixar passar em branco 103 anos, não podemos. Nós precisamos contar a nossa história, nós precisamos dizer que foi Deus quem nos trouxe até aqui, foi Deus que conduziu, foi Deus que tirou do Ceará João Pedro, levou para Recife e depois trouxe para cá. Num primeiro momento ele vem com o ideal empreendedor, trazer energia elétrica para o nosso estado, trazer a telefonia, mas na verdade, o que Deus queria é que ele trouxesse a semente do Evangelho. O reverendo Franklin vem andando com a intenção de encontrar lugares estratégicos para montar uma escola, para montar uma igreja, ou seja, uma escola confessional que pudesse falar da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, através da educação, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E de fato eles encontraram um lugar muito importante, muito bonito, aprazível, aqui na Chapada dos Guimarães. Até hoje nós temos a fazenda lá, a Fazenda Buriti. Logo depois eles organizam a escola, que prestou relevantes serviços para todo o estado do Mato Grosso. Muitas e muitas pessoas de alta posição, importantes na nossa sociedade, estudaram lá, formaram lá. Mas o principal foi a semente santa do Evangelho. Se nós tivéssemos condições de dimensionar, e não temos, com certeza, milhares e milhares de pessoas foram alcançadas pela instrumentalidade dessa igreja. Milhares.
Quantas igrejas são filhas dessa? Não somente aqui na Grande Cuiabá, mas em Campo Grande, Rosário Oeste, Rondonópolis e tantos outros lugares. Aqui se tornou um polo irradiador do Evangelho. Por isso é que nós agradecemos ao Senhor. Nós temos que nos lembrar disso. Povo sem história, povo sem alma. Povo sem história, povo que não valoriza a sua história, não sabe de onde veio e não sabe para onde está indo. Nós sabemos de onde viemos e para onde nós estamos indo. O mesmo objetivo dos nossos pioneiros é o nosso objetivo hoje. O mesmo. O mesmo alvo que eles tiveram é o alvo que nós temos. É glorificar o Senhor Jesus com a nossa vida e com a proclamação do Evangelho. Por isso é que nós não podemos esquecer a nossa história. Não podemos, de jeito nenhum. Na visão de Davi, recordar é indispensável para agradecer. E agradecer, na visão de Davi, é reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Grave isso no seu coração. O que significa agradecer? Agradecer significa você reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Todo dom perfeito vem do Senhor. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Deus é bom. O Salmo 103 fala da bondade do Senhor, fala da misericórdia do Senhor. E de fato, Deus é bom na sua essência, Deus é bom no seu ser. Tudo que sai de Deus é bom. É impossível sair alguma coisa errada. É impossível sair alguma coisa ruim de Deus. É impossível. Até a justiça de Deus, o julgamento de Deus é perfeito. Até isso. Por isso, tudo que sai de Deus é bom. É com essa convicção que Paulo escreve o capítulo 8 de Romanos e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é bom. Então agradecer é reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Então, quando você agradece, você está exaltando o Senhor. Quando você agradece, você está adorando o Senhor. Quando você agradece, você está louvando ao Senhor. Por isso que o Salmo 104 vai dizer: louvor ao Deus Criador. Então, uma maneira de louvar ao Senhor é reconhecer os poderosos feitos dele. Mas na visão de Davi, recordar é indispensável para agradecer. Agradecer é reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos. E por último, reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos é a melhor maneira de viver a soberania de Deus. Para nós presbiterianos, desde o passado, a doutrina da soberania de Deus é a espinha dorsal, é a coluna mestra, é a pedra angular. Mas a maneira de viver essa doutrina na prática é reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Saber que Ele está no controle de todas as coisas. Então, se você realmente crê na soberania de Deus, você sabe que Ele está no controle. De repente você está passando por um momento difícil na sua vida, mas você sabe que Deus está no controle. De repente você está atravessando um momento muito delicado na sua vida, mas você sabe que Deus está no controle. De repente você está atemorizado, atemorizada por uma série de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no nosso Brasil e no mundo. Agora esses dias, a própria guerra lá em Israel, já temos a guerra da Ucrânia com a Rússia e assim por diante, muitos outros movimentos de guerra espalhados pelo mundo, mais de 100 guerrilhas neste exato momento, ativas no mundo. De repente isso está trazendo uma certa apreensão ao seu coração, um certo temor. Mas se você crê na soberania de Deus, você sabe que Ele está no controle de todas as coisas, que nada disso está acontecendo sem propósito, por acaso. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Então quem crê na soberania, descansa, sabe que Deus é perfeito. Deus conduz todas as coisas com perfeição incomparável. Esse é o nosso Deus. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória e a nossa gratidão, com alegria. E eu quero terminar dizendo o seguinte: na mente de Davi, a palavra gratidão
ela traz o sentido de alegria. 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 Na mente de Davi. É impossível uma pessoa aborrecida, impossível uma pessoa aborrecida ser grata ao Senhor. A gratidão, ela de fato expressa alegria. Alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos gratos, alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres.